5 de junho de 2023. Nesta segunda-feira, a Igreja celebra a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos para iniciarmos juntos esta semana, uma semana abençoada na presença do Senhor, ouvindo, meditando, refletindo a palavra do Senhor. Hoje nós celebramos São Bonifácio. São Bonifácio foi um santo que viveu na transição do século VII para o VIII. É chamado de apóstolo da Alemanha, né? Apóstolo da Alemanha, porque levou o carinho, o apreço que ele tinha pela liturgia e pelo evangelho, anunciou em terras alemãs. E o carinho, a dedicação à igreja, sobretudo por meio da liturgia, custou-lhe a vida. São Bonifácio foi martirizado no ano de 754, enquanto pregava o evangelho. Olha só a coragem, né? Olha só a bravura desse santo que nós celebramos hoje. Meus queridos, nós vamos meditar nesta segunda-feira a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto do livro de Tobias, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículos do 1 ao 8. Eu, Tobit, andei nos caminhos da verdade e da justiça todos os dias da minha vida. Dei muitas vezes esmolas aos meus irmãos e compatriotas, que comigo foram deportados para Nínive, no país dos assírios. No dia da nossa festa de Pentecostes, que é a festa das 7 semanas, prepararam-me um excelente almoço e reclinei-me para comer. Quando puseram a mesa com numerosas iguarias, disse ao meu filho Tobias: Vai, filho, vai procurar entre nossos irmãos deportados em Nínive algum que de todo o seu coração se lembre do Senhor e traze-o aqui para comer comigo. Assim, meu filho, ficarei esperando até que voltes. Tobias saiu, pois, à procura de um pobre entre os nossos irmãos e voltou dizendo: Pai, respondi, que há, meu filho? Continuou Tobias: Um homem do nosso povo foi morto e lançado à praça pública, e ainda se encontra lá, estrangulado. Levantei-me de um salto, deixando o almoço sem prová-lo. Tirei o cadáver do meio da praça e depositei-o numa das dependências da casa, esperando o pôr do sol para enterrá-lo. Ao voltar, lavei-me e, entristecido, tomei minha refeição. Lembrei-me das palavras do profeta Amós, ditas contra Betel. Vossas festas se transformarão em luto, e todos os vossos cantos em lamentação. E chorei. Depois que o sol se escondeu, fui cavar uma sepultura e enterrei o cadáver. Meus vizinhos zombavam, dizendo: Ele ainda não tem medo. Já foi procurado para ser morto por este motivo e teve que fugir. No entanto, está de novo sepultando os mortos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos acompanhando agora o livro de Tobias e nós vemos uma história de um homem que é cheio de coragem. Tobias viveu na época da invasão dos assírios e o povo de Deus, o povo de Israel, nós sabemos, foi dominado, invadido e estava se contaminando com os povos pagãos, se misturando. Deuses pagãos sendo adorados, a raça sendo misturada com a raça pagã e tantas outras
situações que desagradavam o coração de Deus. Mas esse homem, tanto o pai quanto o filho, eles se mantiveram unidos à verdade, unidos ao projeto de Deus, unidos à voz de Deus que sempre soou por meio dos profetas. Eles não esqueceram a Deus, eles não esqueceram as leis do Senhor, mesmo em meio a uma realidade de miscigenação, uma realidade de traição do povo genuíno para com os pagãos, né? Mesmo em meio a esta traição em relação a Deus, aliás, com os povos pagãos, eles se mantiveram fiéis, cumprindo os preceitos e os costumes de seus pais. É o que nós retratamos hoje, né? Tobit, ele muitas vezes deu esmolas, como o próprio texto assim nos informou. Ele é sensível às pessoas pobres, ele é sensível também àquele cadáver que estava exposto no ridículo publicamente, perdendo assim a dignidade de ser humano. Ele vai lá e sepulta, correndo o risco de ser acusado. Por quê? Porque ele está cumprindo preceitos religiosos, né? A devoção para com cadáveres é um preceito da religião que não pode mais ser seguida. O que isso significa para nós? O que nós podemos aprender com a história de Tobit e de Tobias? Meus queridos, a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade também na qual está se esvaindo os valores cristãos, né? As obras de misericórdia a que somos chamados a praticar, cada vez menos nós as vemos no seio social. Nós vemos na nossa sociedade de hoje pessoas frias, insensíveis, pessoas que não se sensibilizam mais com o próximo. E às vezes nós entramos nessa postura, né? É só olharmos para onde nós convivemos. Vamos pensar juntos, né? No nosso ambiente de trabalho, por exemplo, você que trabalha em empresa, numa fábrica, etc., né? Quantas vezes nós nos igualamos às pessoas que não agem de maneira cristã? Ou para não nos mostrarmos diferentes, ou para não nos indispormos com as pessoas, ou porque simplesmente todo mundo está fazendo e nós também fazemos. E a gente vai assumindo na nossa vida postura de pessoas pagãs, né? Quando a gente vai perceber isso, nós não fazemos mais caridade, nós nos tornamos corruptos, nós não somos mais sensíveis ao próximo, nós fazemos somente aquilo que nos cabe, sendo que a gente pode às vezes dar um pouco mais de nós, fazer para o outro aquilo que o outro precisa que nós assim o façamos. E a gente vai entrando na lei de talião, olho por olho, dente por dente, e coisas piores começam a acontecer ao nosso redor, e nós vamos nos envolvendo, né? E a hora que a gente percebe, meus queridos, pode ser que nós estejamos procedendo pior que os pagãos, pior daqueles que não conhecem ou não querem por conta própria seguir Jesus Cristo. Então, hoje, né, com esse exemplo de Tobit, nós precisamos, sensíveis aos detalhes da nossa vida, nós precisamos resgatar aqueles mais tradicionais e preciosos valores, né, que os nossos pais, os nossos antepassados nos ensinavam, né? O cuidado do outro, o respeito do outro, a boa educação, os valores cristãos, a prudência, né? A santidade no falar, a santidade nas palavras, uma boa postura, a caridade, sensibilidade com o próximo. Essas são coisas que nós vemos que a sociedade tem perdido e que nós precisamos resgatar. Hoje a gente vê o testemunho deste homem que vai lá e sepulta um cadáver, né? Por quê? Porque é um ser humano, valorizar aquilo que Deus nos pede que seja valorizado.
O mundo de hoje quer enterrar valores que acham que não são mais preciosos. E nós precisamos nos manter nos valores que Deus nos ensina. Mesmo que o mundo diga que aquilo não faz mais sentido, nós precisamos defender os valores que Deus nos ensina por meio da igreja e nós precisamos resgatá-los, meus queridos. Como começar a fazer isso? Na nossa vida pessoal, nos nossos hábitos, no dia a dia da nossa caminhada. Né? Pequenas coisas se tornam grandes testemunhos diante das pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Façamos essa experiência. Que Deus nos ajude e hoje invoquemos a intercessão de São Bonifácio. Que Deus abençoe a todos vocês. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.